Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e faço parte da equipe 3, que comenta as lições bíblicas da CPAD, lições de adultos. A nossa equipe aqui de Mossoró é formada por mim, professor Fábio Henrique, também pelo professor Márcio Tarcísio e pela professora Seição Lima. Desde já, queremos aqui saudar com a paz do Senhor a nossa querida irmã, a professora Seição. Paz do Senhor, irmã Seição. A paz do Senhor, pastor Fábio, professor Márcio. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aí com mais um tema da lição de Escola Bíblica Dominical, que possamos aí, neste tempo, aproveitar todo o aprendizado que o Senhor tem preparado para nós através dessa lição tão desafiadora. Amém, glória a Deus. Professor Márcio Tarcísio, a paz do Senhor, seja bem-vindo, companheiro. A paz do Senhor, pastor Fábio, a paz do Senhor, professor Sessão, todos os professores e irmãos que estão conosco neste dia, neste podcast, onde nós enfatizaremos a lição 6 desse segundo trimestre da CPAD. Com certeza o Senhor tem algo especial para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. O programa EBD em Síntese Podcast é um programa de responsabilidade do DENEC, Departamento de Educação Cristã e Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Neste trimestre, estamos estudando lições temáticas sobre a família, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, lição esta que será estudada detalhadamente e bem interativamente nas nossas classes de escola dominical no dia 7 de maio de 2023. O tema da lição de hoje é o seguinte: pais zelosos e filhos rebeldes. O texto áureo da nossa lição se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E a verdade prática declara: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Esta verdade prática é aquele texto que tenta resumir com o menor número de palavras possíveis a todo o conteúdo da nossa lição. Então, a nossa lição de hoje, ela está baseada na história de Sansão, Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 7, e também o versículo 24, e Juízes, capítulo 14, versículos de 1 a 3, são esses versículos que compõem a leitura bíblica em classe. Professora Seição, quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Essa lição tão importante para nós, ela tem como objetivo apresentar o contexto que envolvia ali a família de Sansão, também identificar o comprometimento que os pais de Sansão tiveram com a revelação que eles receberam da parte de Deus, e também conscientizar, e esse é um ponto importantíssimo dessa lição, conscientizar de que a conduta falha de Sansão foi responsabilidade única dele, e intransferível. O comentarista fez esse destaque aqui, intransferível. Aí nós vamos abordar isso no decorrer do nosso estudo. Isso mesmo, meus irmãos. Professor Márcio Tarcísio, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E as histórias bíblicas do Antigo Testamento, como também as do Novo Testamento, são histórias que podemos tirar lições para a nossa vida. E hoje, nesta lição, baseada na história de Sansão, mas também não somente a história dele, mas dos seus pais. Então, temos muita coisa boa pela frente para aprendermos hoje nesta lição, não é isso? É isso, pastor Fábio. Sim, é a lição que nós teremos a oportunidade de estudar, nos traz essa temática, Como o senhor falou, todas as histórias bíblicas nos trazem
em ensinamento, e o texto que nós vamos analisar hoje vai justamente enfatizar a história de uma família que viveu em um período de pressão social e escassez, ali na época dos juízes, e que Deus, por providência, encontrou uma família temente, um homem da tribo de Dan, chamado Manoá, sua esposa, que a Bíblia não revela o nome, era estéril, e Deus declara para aquela família um propósito de fazer surgir, ali daquele impossível, daquela situação em que aquela mulher não podia gerar filho, surgiu o remidor, Sansão, um jovem que desde o ventre da sua mãe seria consagrado ao Senhor. E a gente pode perceber ao longo da temática, ao longo da lição, que a família, o pai e a mãe de Sansão, eles foram cuidadosos em cumprir a lei, em cumprir os mandamentos, no cuidado com a criação dos seus filhos. No entanto, Sansão, apesar de ser um instrumento de Deus, ele, como todo ser humano, ele usou do livre-arbítrio e fez escolhas que não foram felizes, e que isso, apesar das suas escolhas, traz um ensinamento importante para nós, que mesmo os pais sendo cuidadosos, cautelosos, com a educação espiritual dos seus filhos, os filhos podem tomar decisões equivocadas e sofrer as consequências dos seus atos. É verdade, meus irmãos. A lição de hoje não objetiva detalhar tudo da vida de Sansão, o que ele fez, as batalhas, as conquistas e as pelejas contra os filisteus, mas enfatizar bastante, porque o tema geral do trimestre é sobre a família, enfatizar bastante que, apesar de Sansão ser filho de pais zelosos, no entanto, ele preferiu seguir pelo caminho da rebeldia. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é professora da escola dominical, aproveite bem o livro de apoio do trimestre e também a nossa lição, a nossa revista da CPAD. Tem aqui no plano de aula várias coisas interessantes e importantes, né, que enriquece o conteúdo da lição, da qual nós podemos extrair coisas muito importantes para enriquecer a nossa aula. Meus irmãos, aqui na introdução da nossa lição, o comentarista fala que Sansão nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes. O tempo dos juízes foi um tempo que durou aproximadamente 325 anos da história de Israel ali na Terra Prometida. E foi um tempo de muita apostasia, de muito desvio espiritual, onde o povo vivia um ciclo vicioso do pecado. O povo caía no pecado da idolatria e outros pecados mais praticados pelos cananeus, e Deus se irava com o povo. Deus permitia que o povo fosse subjugado pelos seus inimigos, e assim o povo sofrendo naquele jugo, debaixo do jugo dos cananeus, eles clamavam a Deus, pediam libertação ao Senhor. Deus, por misericórdia, levantava um libertador, um juiz, um líder que arregimentava as tribos, e assim chegava a vitória para o povo. E debaixo dessa situação, nós temos aí a história de Sansão, que foi um dos juízes de Israel, um dos últimos juízes de Israel, e Sansão nasceu na época dos filisteus, né? Na época em que os filisteus estavam oprimindo Israel. Aqui em Juízes, no capítulo 13, versículo 1, inclusive está na nossa leitura bíblica em classe, já entrando aqui no tópico 1.1 da nossa lição, diz que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então, era uma situação muito difícil, era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. A situação era tão complicada
é que em Juízes, capítulo 2, versículo 7, diz que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. E o versículo 10, Juízes 2 e 10, diz que depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Então, Israel já estava vivendo em um contexto de apostasia e em um contexto onde houve falha no ensino da palavra de Deus, de transmitir para as novas gerações o conhecimento do Senhor, os feitos do Senhor. E esse conhecimento que é transmitido, que deve ser transmitido para as futuras gerações, é de grande responsabilidade das famílias. As famílias têm grande responsabilidade de perpetuar o conhecimento do Senhor ao longo das gerações. E, infelizmente, Israel tinha falhado, mas ali tinha uma família piedosa. Tinha um casal piedoso chamado Manoá, era o chefe daquela família, e a esposa dele, a Bíblia não diz o nome dela. Não diz o nome dela, o nome da esposa de Manoá, porém eles formavam um casal piedoso que servia a Deus, que tinha experiências com Deus, eles eram fiéis a Deus, e apesar de viver numa geração apóstata e corrompida, eles serviam ao Senhor com fidelidade. Porém, havia um problema naquele casal, na vida daquele casal, era o problema da esterilidade da esposa de Manoá. Ela não podia ter filhos. Irmã Conceição, embora a esposa de Manoá, a Bíblia não revela o nome dela, e embora certamente ela sofresse muita discriminação naquela sociedade por ser estéril, mas Deus apareceu a ela, falou com ela e fez promessas a ela, que ela ia gerar um grande líder. E o interessante é que o anjo do Senhor não falou a Manoá, falou à esposa de Manoá. Isso, e a gente percebe essa responsabilidade que teve a mãe de Sansão. Me lembra muito o caso de Maria, assim, como ela recebeu também essa revelação especial, tendo também aí o compromisso de criar ali o seu filho consagrado ao Senhor, muito semelhante à consagração de um sacerdote. E a gente percebe como Deus foi gracioso com essa mulher, né? E a demonstração de fé que ela teve, indo contar ao seu esposo aquilo que ela tinha recebido, e nos chama a atenção para o nosso papel enquanto mãe, o quanto é importante que nós tenhamos esse compromisso, né, diante do Senhor, independente do futuro, porque nós não sabemos, a lição é muito enfática nisso, em nos fazer lembrar desse detalhe. É importante que nós, enquanto professores, possamos fazer essa ponte entre essa família e as muitas famílias que estão nas nossas salas de aula, que apesar da dedicação de muitas mães e pais, os filhos lá na frente acabam que deixando aqueles ensinamentos. No entanto, né, não tira a responsabilidade, não diminui a nossa responsabilidade, o nosso compromisso enquanto mãe, né, de estar ali educando, fazendo mesmo esse papel de professora mesmo, dando desde os pequenos, né, ali o comecinho, a alfabetização, naquilo que a gente até considera doutrinas assim muito importantes, muito difíceis, de repente tem até receio de falar sobre o inferno, a gravidade do pecado, mas é isso que o Senhor nos orienta a fazer, nos ordena a fazer, né? E nós, mães, temos um papel importantíssimo nisso. E o exemplo da esposa de Manoá está aí falando alto para a gente. Ela recebeu uma revelação especial do Senhor, foi agraciada, teve a sua esterilidade curada, né? E um compromisso aí de criar um filho
que já desde o ventre teve um chamado especial. E nós devemos olhar para os nossos filhos assim também, como tendo um chamado especial para fazer a diferença nesse mundo, para cooperar na expansão do reino de Deus, independente das dificuldades que a gente enfrenta. Nós sabemos das disputas que temos com a cultura, com a sociedade corrompida, com a educação que leva, às vezes, o homem para longe de Deus, mas nós somos chamadas a ter esse compromisso, e a esposa de Manoá é um espelho para nós, mulheres. Amém. Deus conta com as famílias da igreja, as famílias que compõem o povo de Deus, para realizar grandes planos e obras aqui nesta terra. E nós observamos, pastor Márcio Tarcísio, que essa história desta mulher, da mãe de Sansão, esposa de Manoá, tem uma história semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que foram também mulheres que tiveram a sua esterilidade revertida para se cumprirem, né, na vida delas e dos seus filhos, né, os propósitos de Deus, né, grandes propósitos para a glória de Deus. E quando o anjo aparece àquela mulher e dá a ela várias instruções da parte de Deus. Que instruções foram essas? Porque o filho de Manoá e a sua esposa, que no caso foi Sansão, ele viria ao mundo não somente para trazer alegria, né, para a mãe dele, não somente para abrir a madre dela, mas aquele menino, aquela criança ia crescer, ia se tornar um homem adulto e que tinha uma chamada e uma vocação divina já antes mesmo de nascer para realizar uma grande obra. Então, para realizar uma grande obra, pastor Márcio, precisa, primeiro, vamos dizer assim, ter consciência desta chamada e receber instruções da parte do Senhor quanto a isso. É verdade, pastor Fábio, a gente pode concordar com isso, porque Sansão, como o senhor já enfatizou, a nossa irmã Sansão também, ele foi enviado ao mundo, veio ao mundo com um propósito. Deus tinha um propósito específico na vida de Sansão, que era que através dele, né, iniciar o processo de libertação de Israel contra os filisteus. E naquele momento em que o anjo aparece, a esposa de Manoá, o anjo dá a ela essa revelação de qual seria o propósito na vida daquela criança que seria gerada viria ao mundo, mas também orientou-a em relação à forma como ela deveria criar a criança. Desde o ventre materno, aquela criança já era consagrada ao Senhor, era um nazireu de Deus. Um nazireu de Deus, e como nazireu, ele tinha algumas observações a cumprir. Quando nós observamos lá em Números capítulo 6, nós vemos quais são essas orientações que o Senhor, através de Moisés, já havia dado ao povo. E o nazireu, que seria alguém santo, separado para um propósito, ele tinha que se abster de vinho, vinagre, bebida forte, não comeria beberagem de uva, nem uva fresca, nem seca iria comer. A gente vê isso lá em Números capítulo 6, e todo o tempo, né, em que ele fosse nazireu, porque existia também casos de pessoas que se tornavam nazireu ao longo da sua trajetória, mas o caso de Sansão aqui, ele era nazireu desde o ventre da mãe, então a mãe já devia observar isso. Não podia tocar em coisas imundas, em corpo, nem um corpo de morto, né? Então existia toda uma orientação, porque ele era separado para cumprir um desejo de Deus. Logo, a mãe de Sansão, recebendo essas orientações, ela compartilha com o seu pai, e eles então assumem esse compromisso de orientar Sansão, para criar Sansão dentro dessa consciência de propósito. E um dos sinais do nazireado, né, era a questão de manter os seus cabelos crescidos, não cortar o seu cabelo. Então, desde pequeno, desde ali da sua mais tenra idade, Sansão foi orientado através do seu pai e de sua mãe quanto ao seu estilo de vida, quanto ao propósito que Deus tinha para a vida dele, e as
os requisitos que ele devia se submeter para cumprir aquilo que Deus tinha designado para ele. É verdade. Deus, na sua soberania, ele escolhe a quem quer, e ele escolheu o filho de Manoá, sua esposa, escolheu Sansão, já desde o ventre, para ser um nazireu de Deus. Números capítulo 6, conforme o professor Márcio já falou, tem toda uma lista de requisitos, de regras, e enfatizamos aqui que o nazireu, essa palavra nazireu, significa consagrado, separado, posto à parte, santificado e separado para um propósito específico. O voto do nazireado era por um determinado tempo, ou podia ser também por toda a vida. No caso de Sansão, era um voto que era por toda a vida. O texto não diz que tinha um tempo limitado para esse propósito. E ele não podia ter nenhum contato com bebida alcoólica, não podia tocar em cadáver, não podia cortar o cabelo. Então, tinha uma série de regras e diretrizes e orientações que deveria cumprir, porque para Deus fazer grandes obras na nossa vida, precisamos estar prontos e estarmos preparados. Então, os pais de Sansão receberam desde cedo essa incumbência, essa responsabilidade de orientar Sansão, de guiá-lo, de educá-lo para ser não somente um bom cidadão da terra, mas um bom cidadão do céu. Mostrar para Sansão a chamada divina, a vocação divina na vida de Sansão, porque ele ia ser, sim, o libertador de Israel, mas essa libertação que ele ia promover era, para que isso acontecesse, ele tinha que viver uma vida santificada. No versículo 5 e no versículo 7, aqui da nossa leitura bíblica em classe, Juízes 13 e 5, e também Juízes, capítulo 13, versículo 7, diz que ele ia ser nazireu de Deus, não podia beber vinho nem bebida forte, não podia comer nada imundo, não podia tocar em nada, nenhum cadáver, né? E diz que o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte, ou seja, durante toda a vida de Sansão, ele seria consagrado, ele seria nazireu de Deus, e ele não podia se desviar deste propósito, dessa chamada de Deus na vida dele. E aqui nós podemos, meus irmãos, fazer uma aplicação para as nossas vidas, as nossas famílias. Os nossos filhos são bênçãos do Senhor, são herança de Deus, que Deus nos dá, e Deus tem propósitos para nossos filhos, para as nossas famílias, que sejamos famílias sal da terra e luz do mundo, e que possamos levar o conhecimento do Senhor a outras famílias, a outras pessoas que não conhecem a Deus ainda. Então, Deus quer que a gente viva uma vida separada, quer que a gente viva uma vida santificada, não se amoldando às coisas deste mundo, porém, servindo na presença de Deus. Então, estas eram as orientações divinas para que os pais de Sansão criassem eles nos caminhos do Senhor. Irmã Sessão, o tópico 2 da nossa lição fala o nascimento de Sansão e a sua formação. Então, está aí as diretrizes que Deus já tinha dito à mãe de Sansão, e cumpre-se a promessa, Sansão nasce, e agora vamos ver aí o desenvolvimento e como aconteceu aí os primeiros anos da vida de Sansão. Certamente a gente imagina que com tantas restrições, elas tenham sido já iniciadas desde a sua tenra idade, né? E esse comprometimento que ele deveria ter, sabendo desde pequenininho que ele tinha aí um propósito especial na sua vida, né? Falado à sua mãe quando ela ainda nem pensava, e o Senhor
né, se revelou a ela e disse que ela ia, né, gerar uma criança e teria aí todo esse cuidado. Então, esse desenvolvimento de Sansão, é claro que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, e muitas vezes ele foi usado pelo Espírito de Deus, né? E a gente vê que ele realmente tinha um propósito, embora no futuro e em alguns momentos da sua vida, ele tivesse ali se desviado do seu propósito inicial. Mas a vida dele começou sendo um milagre e Deus tinha um plano para ele, né? Ele seria aí uma pessoa que chamaria Israel de volta ao Senhor, manifestaria ali a glória de Deus em diversos momentos daquele povo, uma sociedade que estava ali, como nós já vimos, distantes de Deus, né, com os ouvidos agravados, sem atentar para os mandamentos do Senhor. Então, Sansão chega aí com a sua vida, né, debaixo da promessa de Deus, debaixo da bênção de Deus, mas com os pais piedosos que ouviram atentamente as instruções que o Senhor deu a eles, e com essas instruções eles proporcionaram ali um ambiente para que Sansão fosse instruído na palavra, fosse instruído naquilo que o Senhor tinha determinado para ele, né? Já desde antes, já estava tudo determinado, o que ele poderia fazer, o que não poderia, para que esse propósito viesse a ser concretizado na vida de Sansão. É verdade. Inclusive, pastor Márcio Tarcísio, para que tão grande missão fosse executada através da vida de Sansão, era necessário que os seus pais tivessem uma boa formação espiritual e também que tivesse uma boa formação familiar, porque ser nazireu de Deus, né? Ser nazireu de Deus desde o ventre e já desde pequenininho ser educado para cumprir aquela missão, aquele propósito, cumprir aquele voto, exigia também um casal com uma boa estrutura de relacionamento, um bom relacionamento conjugal entre os pais de Sansão. E esse tópico 2.2 da nossa lição, pastor Márcio, é um tópico aqui que o comentarista ele chama atenção sobre a importância de ter esse ambiente familiar e conjugal tranquilo, abençoado e dentro do propósito de Deus, para que também se cumpra o propósito de Deus na vida dos filhos. É verdade, pastor Fábio. Eu, analisando a história de Sansão e o relacionamento dos seus pais, Manoá e a sua mãe, a gente pode perceber que era um casal de pessoas tementes a Deus. Um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, e a gente percebe o quanto eles consideravam um ao outro, porque naquele contexto, né, até talvez desacreditados de poder gerar, ela recebe a visita do anjo, o anjo fala com ela compartilha com o seu esposo dá crédito à mensagem da sua mulher, acredita, e a Bíblia diz que Manoá passa a orar a Deus, né, para que pudesse receber a orientação de que forma adequada deveriam criar o seu filho, até que o anjo volta novamente a estar com a mulher, aparecer a mulher de Manoá, e a mulher chama o seu esposo vai lá, e eles ouvem, né, da boca do anjo, ele ouve da boca do anjo a confirmação de tudo que o anjo já havia dito à sua esposa, e a gente percebe que eles tinham um relacionamento familiar equilibrado, de confiança. A esposa de Manuela compartilhou com ele a respeito do anjo, ela não teve receio de compartilhar com seu esposo essa revelação que havia recebido. Manoá, assim ouvindo, dá crédito, vai orar, pedindo a Deus orientação de como deveria criar aquela criança. Pastor Fábio, eu acho interessante, porque, como o senhor já enfatizou na introdução, era um contexto de apostasia, era um contexto de muita dificuldade, né? Mas era um casal que tinha o propósito de permanecer servindo ao Senhor. E nos traz uma reflexão para os dias de hoje. O mundo jaz maligno, né? São muitas as ideologias, são muitas as frentes que contrariam a palavra. Nós estamos nesse contexto, nossos filhos
estão nesse contexto, e que o exemplo desse casal nos sirva de inspiração, de buscarmos ao Senhor e de que forma devemos criar os nossos filhos. E Deus disse a eles que o menino seria nazireiro, tinha restrições. Acredito eu que não foi fácil também para aquele casal inculcar na mente daquele filho o porquê dele ser diferente, porquê dele manter-se diferente, consagrado ao Senhor. Então, a gente vem essa reflexão para nós, né? Os dois estavam juntos ali e contemplaram o anjo subindo nas chamas. Então, relacionamento, a gente pode deduzir, o relacionamento que havia ali entre Manoá e a sua esposa era um relacionamento sadio, um relacionamento que nos serve de inspiração, né? E que esse relacionamento, a forma como o marido e a mulher, eles se tratam, isso tem todo um reflexo direto na vida dos nossos filhos, né? Nossos filhos são criados nesse contexto. Então, se eles percebem que o pai e a mãe não têm um bom relacionamento, não agem corretamente um para com o outro, e assim para com todos, isso de forma significativa influencia a formação do caráter e também o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. É verdade, pastor Márcio, meus irmãos que acompanham o EBD em Síntese podcast, como a qualidade do casamento, do relacionamento e a vida espiritual do casal vai ter um impacto muito grande na vida dos filhos. Não é que vai determinar, mas vai influenciar muito. Então, a qualidade da união, a qualidade do relacionamento, a qualidade do casamento entre os cônjuges, e a qualidade da vida espiritual deles, o compromisso que eles têm com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja, com a obra de Deus, isso vai ter um impacto muito grande também na vida dos filhos, seja para melhor ou para pior. Então, nós, como pais, temos uma responsabilidade muito grande de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, e guiá-los conforme os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Aqui no tópico 2.3 da nossa lição, ele fala sobre a formação de Sansão, e diz aqui o nosso comentarista, né, que pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo o anjo do Senhor. Eles receberam essas orientações e eles criaram Sansão conforme as orientações que receberam do Senhor, mas na vida adulta podemos ver que Sansão começou a observar o protocolo do nazireado, né? E começou, vamos dizer assim, tudo direitinho. Começou tudo direitinho, mas à medida que vai passando o tempo, a Sansão começa a se afastar dos propósitos de Deus. Sansão começa a violar progressivamente os votos do nazireado, e assim ele começa a desobedecer a Deus. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Então, é muito importante, irmãos. Às vezes a gente observa jovens, adolescentes, crianças e até pessoas já adultas tendo comportamentos contrários à palavra de Deus, e muitas vezes a gente é rápido para acusar, dizendo que a culpa disso é dos pais. Esse menino está fazendo isso porque os pais não ensinaram. Essa moça está fazendo isso porque não foi educada pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai. Então, é muito comum, às vezes, a gente querer transferir para os pais a responsabilidade pelo mau comportamento dos filhos. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque cada família tem a sua história, ninguém conhece detalhadamente a família de todo mundo, e a gente não conhece tudo, não sabe de tudo, porque o fato é que se os pais forem negligentes
na educação dos filhos, se os pais forem negligentes em conduzir os filhos nos caminhos do Senhor, certamente vai ter problema com esses filhos, eles vão se afastar dos caminhos do Senhor. Mas, mesmo que os pais façam tudo direitinho, mesmo que os pais sejam impecáveis, vamos dizer assim, tenham uma conduta irrepreensível como pais, educando os filhos nos caminhos do Senhor, pode acontecer, como aconteceu aqui com Sansão, desse jovem, dessa jovem, vamos assim, fazer escolhas contrárias à vontade de Deus, contrárias à vontade dos pais, e se rebelarem contra o plano e o propósito de Deus na vida deles. Infelizmente, vemos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. Ele honrou durante muito tempo, mas depois, com o passar do tempo, começou a se deixar influenciar pelo mundo, começou a dar vazão à carne, à natureza humana pecaminosa, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas, infelizmente, algumas vezes, os filhos escolhem o caminho oposto. Eu sei que isso é uma tristeza para qualquer pai, para qualquer mãe que tem o propósito de agradar a Deus, quando vê um filho, quando vê uma filha se desviando dos caminhos do Senhor, fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, eu sei que isso entristece a qualquer pai, a qualquer mãe, e muitos ficam dizendo, onde é que eu errei, a culpa foi minha, mas Deus sabe de cada caso, Deus sabe caso a caso, e Ele sabe de quem é a culpa, onde aconteceram as falhas. Muitas vezes é um conjunto de fatores, é um conjunto de falhas. Então, nós que estamos de fora temos dificuldade de estar enxergando todo o contexto, e fica difícil para nós. O que a gente deve fazer é orar, o que a gente deve fazer é pedir misericórdia a Deus, para que Deus abençoe aquele jovem rebelde, aquela jovem rebelde, que Deus abençoe aquele pai, aquela mãe que está passando uma dificuldade, uma luta com um filho ou uma filha que está em rebeldia contra o Senhor, ao invés de estar acusando. Então, por quê? Porque quando os meninos são pequenos, os pais têm, vamos dizer assim, mais poder sobre eles, de obrigá-los a determinadas coisas, mas à medida que eles vão crescendo, atingindo a maioridade, aí já fica muito difícil. Por isso que o pai e a mãe têm que começar cedo o ensinamento da palavra de Deus, para poder plantar no coração dos nossos filhos, através do ensinamento e do exemplo, esse propósito deles servirem a Deus. Então, a partir de certa idade, a responsabilidade é pessoal, como diz Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Paulo diz em Romanos 14 e 12, que cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus. Então, nós vemos aí que isso foi o que aconteceu lá nesta família lá de Sansão, Manoá e sua esposa fizeram a parte deles, mas Sansão, a partir de determinada idade, a partir de determinado tempo, começou a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Irmã Conceição, isso que aconteceu na vida dessa família, lá da época dos juízes, também acontece bastante hoje em dia em muitas famílias da igreja, em muitas famílias crentes. É uma história que passou-se bem distante de nós, mas muitas coisas se repetem também nas nossas famílias, não é isso? É verdade, pastor Fábio. E é importante nós, enquanto professores, atentarmos para isso,
porque pode acontecer entre os nossos alunos, termos várias histórias semelhantes a essas, de pais que foram piedosos, ou até mesmo de pais que olham para a sua história, talvez tenham tido uma conversão um pouco mais à frente, e talvez se lamentem de não ter tido esse entendimento para educar os seus filhos. Independente disso, independente do ensinamento que esse pai, essa mãe deu ao seu filho, existe aí, como já foi enfatizado, a responsabilidade individual de cada alma diante de Deus, né? E a fé, quem dera, a fé fosse passada aí hereditariamente, mas infelizmente não é. E ainda temos uma situação que é na nossa realidade de igreja, que nós vemos trazendo os nossos filhos desde pequenininhos, e ali eles vão, até uma certa idade, repetindo aquilo que a gente faz, né? Mas chega um dado momento que os nossos filhos precisam ter a sua própria experiência com o Senhor, precisam realmente de conversão. Isso requer também da nossa parte reconhecer isso, reconhecer essa realidade. Quando olharmos para o comportamento do nosso filho, muitas vezes pecaminoso, nós tentarmos identificar ali se já houve uma conversão de fato, chamá-los, perguntar, né, inquirir se eles já têm realmente o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. E aí, o nosso trabalho, o nosso compromisso é manter firme na palavra, manter o evangelho sendo propagado por meio das nossas palavras ou das nossas atitudes dentro do nosso ambiente, do nosso lar, não abrir mão dos nossos princípios, daquilo que a Bíblia orienta, daquilo que a palavra de Deus orienta, e orar a Deus para que a obra da conversão realmente aconteça no coração dos nossos filhos, porque, como já foi falado, vai chegar um momento que eles vão ter que tomar as decisões, suas próprias decisões, suas escolhas, e nós sabemos como o mundo compete pelo coração dos nossos filhos. Então, não é uma realidade muito longe, nós vemos isso o tempo todo nas nossas famílias, mas há consolo e há esperança para os pais. Não vamos desistir dos nossos filhos, de orar por eles, de pregar, de renovar, quantas vezes fazer aquilo que Deuteronômio nos ordena, dia e noite, a todo tempo, caminhando, andando, sentando, o tempo todo, olhando todas as oportunidades, aproveitando todas as oportunidades para martelar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Verdade, meus irmãos. Sansão foi muito privilegiado de ter nascido em um lar temente a Deus, ter os seus pais que serviam a Deus. Então, ele já foi educado nos caminhos do Senhor desde a mais tenra idade. Então, foi cercado de bons exemplos para ser seguido. E ele começou muito bem. Deus começou a usar ele. Deus começou a o Espírito de Deus já vinha sobre Sansão para realizar grandes feitos e começar já a pelejar contra os filisteus. Mas, pastor Márcio Tarcísio, Sansão, ele tinha inimigos externos, que eram os filisteus, mas também tinha inimigos internos, muitas vezes não percebidos por ele, e certamente não foi percebido por ele. E ele foi se acostumando porque Deus dava vitória a ele tinha muita força e não glorificou a Deus, não entendia que aquilo vinha de Deus e começou a subestimar o poder do inimigo, começou a ficar presunçoso. É verdade, pastor Fábio, a gente pode perceber isso claramente na história, na vida de Sansão, porque o Espírito Santo o impelia, utilizava, e ele, através do Espírito de Deus, capacitado por Deus, realizava proezas, algo extraordinário. E ele ficou tão acostumado com essa forma que Deus usava, que ele acabou
perdendo a sensibilidade de compreender que era a graça de Deus, era o poder de Deus na sua vida. Ele começou a brincar com essas coisas. Então, ali, os inimigos externos eram os filisteus, com que ele pelejava e guerreava. Mas o inimigo interno era o seu próprio ego. Existe uma canção que a juventude atualmente canta, que diz que na vida real, o maior vilão sou eu. Então, às vezes, a gente não tem essa consciência de que o nosso ego, ele precisa ser lapidado também, ter cuidado, porque ali você fica se achando o cara, acha que as coisas acontecem não por Deus, e sim por você. Então, isso aí foi algo que foi algo muito negativo na vida de Sansão, e, podemos dizer assim, a ponta do iceberg que o leva ao fracasso, à luxúria, a brincar com o pecado, porque ele não percebia a presença de Deus na vida dele, que requeria santidade. Eu vejo muita graça de Deus revelada ali na vida de Sansão, que mesmo ele dando passos errados, mesmo assim o Senhor ainda usava ele com graça, com poder. No entanto, ele passa a brincar demais ao ponto de, em um dado momento, ele se vê sozinho, porque ele acreditava que Deus iria usá-lo, Deus iria dar vitória a ele, Deus seria com ele, como fora das outras vezes, mas Deus já havia retirado o espírito, né, retirado o seu espírito da vida de Sansão. Então, Sansão tinha essa fragilidade, o seu ego, né, foi inflado, né, passou a confiar mais em si, que aquela força era dele, como se fosse, como, aqui eu hago um parênteses, pastor Fábio, a forma como Deus nos usa, é a graça de Deus, é Deus que nos quer usar, e a gente não pode achar que somos nós quem fazemos. Então, ele entra por esse caminho de prejuízo, de perda, e diante de tudo isso, a lição nos traz uma reflexão muito maravilhosa, que mesmo os filhos tomando as atitudes equivocadas, aqui o comentarista diz que os pais devem continuar fiéis a Deus, como se fossem faróis que encorajam seus filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus, e cita o exemplo do pai do filho pródigo. O filho faz suas decisões, mas o pai nunca fechou a porta da reconciliação, esperando o seu filho de volta. Verdade, nós observamos aí na vida de Sansão que isso também pode servir de exemplo para nós, porque Deus tem chamada na nossa vida e, assim, para fazermos uma obra de Deus, é preciso ter o chamado, a vocação, é preciso a capacitação sobrenatural, mas é preciso também o caráter cristão. Então, ninguém vai fazer a obra de Deus somente com a chamada. Tem gente que é chamado por Deus, realmente, foi vocacionado pelo Senhor, mas não busca a capacitação sobrenatural e nem natural para fazer aquela obra. Então, está negligenciando a chamada. Outros são chamados, mas não desenvolvem o caráter. Então, é necessário que a gente seja mais completo. Tenha a vocação, tenha a chamada e tenha a capacitação sobrenatural, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, mas que tenha caráter, que ande na presença de Deus, que seja um homem ou mulher de Deus, que produza o fruto do Espírito. Então, aqui no tópico 3.3, o comentarista coloca que Sansão, ele manipulou o poder de Deus na vida dele, ele brincou com o pecado, ele achava que aquela força vinha dele, achava que só porque é especial, só porque foi chamado, só porque foi vocacionado, e já tinha tido experiências que já fez várias vezes, já ganhou várias batalhas, então é só fazer de novo, que a força estava nele, não em Deus. Ele achava que era dele mesmo. Não, os dons de Deus são irrevogáveis, Deus deu, está dado, Deus não toma, então eu vou fazer
do jeito que eu quiser, a minha vida não importa, porque eu já sou predestinado, eu já sou determinado a isso. Antes de eu nascer, Deus já me predestinou para libertar os filisteus, então não importa como eu vá viver. E aí ele começou a ser seduzido pela luxúria, pela concupiscência da carne, começou a querer a colocar os olhos sobre as mulheres filisteias, mulheres do mundo que não conheciam a Deus, se envolver em casamento misto. Os pais, na primeira vez que ele teve essa ideia de querer se casar com uma mulher filisteia, os pais alertaram a Sansão, dizendo: olha, tem tanta mulher aqui na igreja, por que você vai procurar uma moça do mundo? Isso acontece demais hoje em dia. Às vezes, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida cega alguns jovens, que eles não enxergam que na igreja, no meio do povo de Deus, tem pessoas, rapazes e moças de Deus, servos e servas de Deus, que podem eles namorarem, casarem, etc., mas só vai ter olhos para pessoas do mundo, né? Então, Sansão, ele ficou iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo que o poder divino não lhe faltaria, né? Então, ele dizia a Dalila, tranquilamente: não, isso aí é eu. Ele achava que tinha o controle de tudo, ele achava que o poder residia permanentemente dele, porque ele era chamado, ficava muito confiando nessa chamada, né? E ele diz, Juízes 16:20, diz assim: então ela clamou: Sansão, os filisteus o estão atacando, quando ele estava lá com Dalila. Aí Sansão acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Então, ele estava acostumado com o poder de Deus na vida dele, ele estava acostumado com as vitórias que Deus dava, só que ele achava que com isso podia viver uma vida de pecado. E isso Deus permite até certo ponto. E aí serve de lição para nós o fato de Deus usar a mim ou a você, ou o fato de Deus usar alguém com poder sobrenatural, meu irmão, isso não significa que Deus está se agradando do comportamento dessa pessoa. A gente precisa ter cuidado. Pelos frutos os conhecereis, e não pelos dons. Então, Sansão, Deus ainda estava usando ele por misericórdia do povo, mas Sansão já estava fora da direção de Deus. Aí chegou um ponto em que Deus não mais ia permitir uma situação daquela, e aí foi quando ele contou todo o segredo a Dalila, foi cortado o cabelo dele, e aí ele achava que ia vencer como das outras vezes. Ele achava que o milagre ia acontecer como das outras vezes, só que agora não mais ia acontecer, porque o Senhor o tinha deixado. Deus tinha se retirado dele. O Espírito Santo já tinha se retirado de Sansão, e agora ele estava só e não podia mais ser vitorioso sobre os filisteus. Infelizmente, alguns filhos dos nossos arraais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão, se envolvendo com coisas do mundo, se envolvendo em casamento misto, em namoro com pessoas descrentes, começa a se envolver, se afastar dos propósitos de Deus para a vida dele. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos nos caminhos do Senhor. É a prevenção. Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Inclusive, tem uma tradução na NVI, diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Então, é uma responsabilidade muito grande, porém, a gente sabe que, mesmo a gente fazendo tudo direitinho, pode acontecer, como aconteceu com Sansão, de nossos filhos seguirem outros caminhos
porque por mais que a nossa influência seja positiva na vida dos filhos, mas ela não determina, ela influencia muito, mas não determina. Existem as escolhas pessoais de cada um. Professora, essas são suas considerações finais. Estamos chegando já ao final do nosso programa EBD Síntese Podcast de hoje. Bom, fica aí um aprendizado rico para nós, enquanto pais. Um aspecto muito importante dessa lição, e me chamou a atenção, é que nas lições anteriores nós mencionamos vários comportamentos dos pais que se repetiram nos filhos. A mentira de Abraão, aí foi para Jacó, foi para Isaac, Jacó, alguns desvios assim de comportamento que se repetiu, mas é interessante que aqui a gente não viu. Nós não vimos que Manoá ou a sua esposa, em um dado momento, foram rebeldes à voz do Senhor, foram presunçosos, foram orgulhosos. E a lição, ela chama a nossa atenção justamente para isso, porque há uma carga de culpa, muitas vezes, sobre os pais, até nessa questão de caráter. E não é uma regra, né? Não é uma regra. Nós temos exemplos aí a perder de vista de pais de bom caráter, honestos, verdadeiros, que não faltam com a verdade, mas que os filhos, infelizmente, têm outro comportamento totalmente diferente, né? E não é uma regra, mas não tira aí a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de continuar insistindo naquilo que a palavra de Deus nos ordena a fazer. Então, que a gente possa encontrar graça em Jesus. E se tem um pai ou uma mãe que a gente conhece, passa por essa situação, que possamos levar consolo e uma palavra de esperança a essa mãe, a esse pai, e lembrar que existe esse fator importante da escolha pessoal, é outro indivíduo, é outra cabeça, é um outro pensamento, que muitas vezes aí envaidecido, como a gente viu aí o caso de Sansão, vê as coisas na vida dele tudo dando certo, e às vezes não lembra, muitas vezes, de ter aquela atitude de orar, de pedir a direção ao Senhor, ser dependente do Senhor, assim como seus pais são, né? Mas a gente está ali na brecha, orando, não perdendo a esperança, se por acaso nós temos, assim, um filho, soubermos de alguma família que tem um filho assim, que possamos incentivar esse pai, essa mãe, a manter viva a esperança e ter a certeza disso, que o Senhor é fiel, né, aquele que traz de volta a vida, que quebranta corações. Nós não temos o poder sobre o coração do ser humano, nem sobre o coração do nosso filho. É uma obra que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Então, fica aí essa lição para nós, que possamos entregar tudo isso diante do Senhor em oração. Amém. Graças a Deus. Professor Márcio. A paz do Senhor, pastor Fábio, nossa lição, queridos, é uma lição muito rica, a lição deste domingo que nós iremos estudar, e uma coisa que me chama muita atenção, um aspecto que me chama a atenção é justamente a responsabilidade que nós, pais, temos com os nossos filhos, mas também a responsabilidade individual que cada um tem diante de Deus, porque como nós vimos ao longo desta lição, e o pastor Fábio ele enfatizou em sua fala, Sansão ele tinha um propósito, Sansão ele foi orientado de como ele deveria proceder, mas ele ficou tão acostumado em Deus ser com ele, que ele começa a quebrar princípios do nazareado, depois princípios também do próprio matrimônio, em casar ali com pessoas que fossem, que eram fora do arraial judaico, né? E aí ele começa a quebrar princípios, ele torna-se uma pessoa bem rebelde mesmo. E a Bíblia é muito clara, pastor Fábio, lá no Salmo 42, versículo 7, o salmista diz que um abismo chama outro abismo. A gente tem que ter cuidado com essas pequenas raposinhas, que às vezes um pequeno ato já é isolado, mas tenhamos cuidado, que às vezes você começa a repetir e se aprofundar. Foi o que aconteceu na vida de Sansão, e isso trouxe muito dissabor para a sua vida.
a gente percebe ao final da sua vida Deus ainda usando de misericórdia, de graça, e ele sendo registrado aí em Hebreus, capítulo 11, versículo 32, entre os heróis da fé. Isso. Mas a história de Sansão podia ser diferente, né? O seu fim poderia ter sido diferente, e que a gente possa refletir sobre essa questão. É uma lição que fala sobre o cuidado que os pais devem ter com os filhos, mas também é uma lição que fala para cada um de nós, particularmente, mantermos fiéis ao propósito divino para a nossa vida, não brincar com o pecado, sermos cautelosos e cumpridores da palavra de Deus. Então, desejo uma aula abençoada, que Deus abençoe a todos, que o Senhor nos dê graça, não apenas para ensinar, mas para viver. Amém? Deus abençoe, um abraço, a paz do Senhor a todos. Amém, pastor Márcio, irmã Cessão, muito obrigado pela participação de vocês dois neste episódio do EBD Síntese Podcast. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha semanalmente, o programa EBD Síntese Podcast. Fica aí esta verdade prática para nós. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você nos acompanhar semanalmente aqui no EBD Síntese Podcast. Deus abençoe você e sua família e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor, pastor Márcio, paz do Senhor. Senhor. E a paz do Senhor para todos os irmãos.